boa noite. Estou aqui para poder apresentar um sistema onde a gente consegue estar gerenciando, adicionando amigos e também listando eles. E gerenciando eles, atualizando o cadastro. Então, para começar, vou entrar. E como a gente tem um sistema de login, ele precisa ser válido, tanto o usuário quanto a senha. Então, voltando aqui, vamos iniciar com a senha e o usuário correto. A gente já é recebido com uma mensagem de boas-vindas, e caindo aqui numa tela principal. Aqui a gente vai conseguir estar fazendo todos os processos necessários, tanto de adição quanto de listagem dos nossos amigos. A gente pode estar até adicionando um amigo aqui de exemplo. A partir da adição a gente já recebe uma mensagem que deu sucesso e a gente pode estar listando. A gente percebe que foi adicionado aqui, meu nome, só que eu vi aqui que eu coloquei o apelido errado e também coloquei o e-mail errado. O que a gente pode estar fazendo? Atualizando, ou seja, gerenciando esse nosso amigo. Então a gente pode colocar nosso apelido aqui e colocando certo, corretamente o nosso e-mail. Dessa forma a gente tem uma mensagem que foi atualizado com sucesso, mas vamos supor que a gente não é mais amigo, aqui do Patrick. Então a gente pode simplesmente vir aqui em excluir e a gente tem a opção de cancelar essa exclusão, mas também pode confirmar. Então a gente pode voltar, Essa basicamente é a principal funcionalidade, Para entender um pouquinho melhor, a gente pode ir no nosso código e a gente vê que index, que é a página de login basicamente, que é a página principal do nosso projeto. A gente vê que a gente tem um require-once, que é para quê? Facilitar o nosso código. Esse require-once basicamente é um comando para a gente poder chamar outros arquivos de códigos, para essa página específica de código, sem a necessidade de ter que ficar colocando ele novamente. Então, como a gente pode até ver, cabeçalho, a gente pode ver que está aqui e é o arquivo principal ali, começo no HTML, que tem alguns arquivos, alguns links, para poder importar uma biblioteca, por exemplo, do W3 do CSS, a fonte, aqui do Ajax. E é muito interessante essa funcionalidade porque permite que a gente não necessite de ter que ficar colocando, dando manutenção em todos esses arquivos aqui. Aqui a gente já consegue adicionar novas bibliotecas, por exemplo, e todos esses arquivos eles compartilhariam da mesma funcionalidade. Então isso é muito útil, principalmente pensando em projetos grandes. Então a manutenção de código fica muito mais rápido. A gente tem até também um outro arquivo aqui que a gente pode ver, que é de conexão com o banco de dados. Imagine que você tem várias páginas solicitando essa comunicação e que você altere a sua senha, por exemplo, ou mude o servidor, Isso daí ia dar um trabalho muito grande você ter que alterar tudo aqui. Então você pode simplesmente criar um arquivo e depois chamar ele através do comando require-once. Existem outros comandos que fazem um procedimento parecido, mas o require-once foi o que a gente escolheu para poder estar realizando esse projeto. Então quando a gente entra, que é nessa tela principal aqui, então a gente pode vir aqui em principal, certo? E aqui que a gente pode perceber, tem a verificação do acesso, que a verificação do acesso a gente chamou essa função. Isso daí faz com que toda vez que trocamos de página, verifique o acesso para ver se está logado. Então a gente pode até vir aqui em verificar o acesso. Basicamente é isso que está fazendo o comando. Se for permitido, sessão startar. Se não for, se for diferente, o logado não for verdadeiro, então é para mandar direto para o acesso negado. Se a gente vir em acesso negado, a gente consegue ver que está direcionando através do index para o index.php, que basicamente é a nossa tela de login. Então voltando ali na nossa tela principal, a gente percebe também que tem um botão, que seria esse daqui, que ele está separado, e depois a gente fez uma divisão maior, que aqui é para ficar centralizado. Então é essa parte aqui, só que dentro dele a gente consegue ver que tem um nome, projeto lista de amigos, que basicamente é esse, mas a gente também tem dois botões com os ícones também,
E também chamando algumas funções, como listar.php, como cadastro.php, certo? E os principais, né, que é os atributos ali do CSS. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, em listar os nossos amigos, então a gente percebe que a gente está criando uma tabela e também está chamando para consulta no banco de dados através do comando select, né? O asterisco significa que a gente quer todos os dados do nosso amigo e a gente colocou na tabela com todos os atributos que a gente queria verificar, como nome, apelido, né? O e-mail, e também colocamos, né, alguns ícones que servem para a gente poder atualizar, né, nosso amigo e também excluir ele. Se a gente for em cadastro, né, a gente vai ter dois arquivos aqui de cadastro. Um que vai verificar o acesso, que é a interface com o usuário, né? O outro aqui, né, que é a ação realmente em si, que vai estar fazendo isso com o banco de dados. A gente percebe que a gente tem um insert into amigo e com os atributos que a gente precisa. E aqui a gente também vê, né, a conexão sendo feita. No cadastro.php a gente vê que a gente está chamando exatamente aquele, né, comando para a gente poder estar fazendo isso, certo? Mas basicamente é isso, né, que eu tinha para poder apresentar as funcionalidades principais e alguns recursos que a gente utilizou. É válido lembrar, né, que apesar de parecer um sistema bem simples, essas funcionalidades, né, esses conceitos que a gente aprendeu, ele pode ser útil para diversas aplicações, como por exemplo criar um sistema de estoque onde a gente precisa adicionar produtos, né, e listar esses produtos. A gente pode também, por exemplo, ser isso daqui, uma tela onde a gente cadastra nossos clientes, que a gente pode adicionar outros campos, né? Ao invés de, por exemplo, colocar o apelido, a gente pode colocar o telefone e o endereço aqui. E depois ainda a gente pode estar utilizando todos esses dados aqui para utilizar uma ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, ou mesmo, né, de SMS, e mandar para todos os nossos clientes alguma novidade. Então é muito útil, né? Apesar de ser conceito simples, já dá para a gente estar fazendo alguns projetos aí bem interessantes.